Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Nessa aula de hoje a gente vai trazer algumas questões, não são muitas, mas são as questões suficientes necessárias para você dominar os principais aspectos, revisar, na verdade, porque esse aqui é um curso avançado de questões objetivas, JAFO, orçamento público, direito financeiro, relacionado a restos a pagar. Vamos nessa. Então, é um curso free, né? Realmente para o pessoal que já fez com outros professores se aprofundar também aqui com a gente. E vamos lá. Julga os itens seguintes sobre os restos a pagar. O prazo prescricional dos restos a pagar é de 5 anos a contar da data de inscrição, que ocorre em 31 de dezembro do ano do empenho. Verdadeiro. Vou fazer aqui um esqueminha bem rápido, que é o seguinte. Vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar dois exemplos. Aqui em cima vai ficar os restos a pagar processados. Aqui embaixo vai ficar os restos a pagar não processados. Fechou? Aí vamos colocar aqui algumas datas. Vamos colocar aqui, mesma data aqui, né? 2017. Aí vamos colocar aqui 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Aqui é a mesma coisa. Aí vamos completar. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Fechou? O que é que acontece? Os restos a pagar processados são as despesas que você empenhou e liquidou em 2017. E os restos a pagar não processados são as despesas que você apenas empenhou em 2017. O que é que acontece? No dia 31 de dezembro, certo? No dia 31 de dezembro de 2017 e no dia 31 de dezembro de 2017, ocorre o processo de inscrição de restos a pagar, processados e não processados. Então, o que vai acontecer? Depois da inscrição, começa a correr um prazo prescricional de 5 anos. Então, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 anos. Certo? Isso não quer dizer que a administração pública vai dar o calote. Por quê? Porque se a administração pública não estiver pagando o fornecedor e o fornecedor correr atrás, aí vamos pegar um exemplo prático. Se chegar aqui em 2022, no início de 2022, e a administração pública ainda não tiver pago o fornecedor, se o fornecedor notificar a administração pública e a administração pública, por ofício, é obrigada a responder, vamos supor que ela respondeu no dia 1º de janeiro de 2022, o prazo na resposta é interrompido e ele reinicia por mais 2 anos e meio. Ou seja, ao invés de ficar 4 anos, ele vai ser prorrogado por mais 2 anos e meio. Por que eu estou falando isso? Porque esse instituto da prescrição, que é esse instituto aqui, ó, prescrição, ele não deve ser interpretado como o fato da administração querer dar o calote. Não. O instituto da prescrição é a administração pública quer pagar o fornecedor, mas não está conseguindo localizar o fornecedor, seja porque de repente a empresa fechou, ele teve algum problema, né? A empresa não existe, ele está com alguma restrição e não consegue pagar na conta, alguma coisa desse tipo. Ou seja, a administração está tentando pagar e não está conseguindo. Por isso que a gente dá um prazo de 5 anos a favor da administração pública. Mas não é no sentido de calote, porque se for a questão do calote, que não vai acontecer, o fornecedor, ao notificar a administração pública e a administração pública responder, o prazo é interrompido e reinicia-se o prazo por mais 2 anos e meio, com base na súmula do STF. Beleza, pessoal? Seria isso aí. Então, primeira questão certa. Os restos a pagar permanecem válidos até 30 de junho do ano seguinte à inscrição. Essa questão aqui está errada. Por quê? Preste atenção. Os restos a pagar processados, eles vão ficar válidos durante os 5 anos, porque eles não são cancelados. Então, o processado vale até aqui, ó, válido, validade. Agora, os não processados, aí muda. Os não processados têm o mesmo prazo prescricional de 5 anos, que é esse aqui, ó. Tem o mesmo prazo prescricional, prescrição.
Só que aqui tem uma diferença. Como nos não processados, o fornecedor não entregou nada ainda, por isso que ele é não processado, resta a pagar não processados, o que é que acontece? Depois da inscrição, vai ter 1 ano e meio. Um ano e meio. 1 ano e meio. E nesse ano e meio vai dar 30 de junho, no meu exemplo aqui, de 2019. Ou seja, por que a questão está errada? Primeiro, porque ela não falou restos a pagar não processados. Ela falou restos a pagar. E os processados, eles têm validade durante todo o prazo prescricional. Primeiro eu errei esse. Mesmo que fosse não processado, ainda estaria errado. Porque eu estou falando, na questão, que é até o dia 30 de junho de 2018. E, na verdade, é 30 de junho do segundo ano subsequente da inscrição. Então, por que a questão está errada? Os restos a pagar não processados, para corrigir, né? Permanecem válidos até 30 de junho do segundo ano subsequente à inscrição. Então, por isso que a questão de 2 está errada, porque ela generalizou e os restos a pagar processados, eles permanecem válidos durante todo o prazo prescricional. Já os restos a pagar não processados, eles realmente têm um prazo de validade. Só que o prazo de validade não é 6 meses, é de 1 ano e meio. Por isso que a questão está errada. Questão 3. Caso um valor de restos a pagar processado seja cancelado equivocadamente, o mesmo será reinscrito em 31 de dezembro do ano do cancelamento. Pessoal, não existe reinscrição. Não existe reinscrição. O que existe é o seguinte, houve um erro. Você cancelou um resto a pagar e agora você quer dar um jeito de pagar esse resto a pagar? Só tem um jeito de pagar isso, como despesa de exercícios anteriores. Deverá ser registrada uma DEA, que é despesa de exercícios anteriores. A questão 3 está errada também. Questão 4 e 5. A inscrição dos restos a pagar não processados é automática em 31 de dezembro. Falso. O restos a pagar processados, é automático. Preste atenção, o processado é automático. O não processado, como você não recebeu o material, você vai passar por 5 fatores. Então, só para lembrar aqui, ó. Nessa parte de cima, no eixo aqui de cima, aqui é automática a inscrição. Já aqui embaixo não é automático. Como é que funciona aqui embaixo? Você vai olhar para o processo da despesa e vai tentar enquadrar em uma dessas 5 situações que eu vou falar aqui para você e você pode anotar. Primeiro, está em curso a liquidação. Se está em curso a liquidação, beleza. É o caso de escrever em restos a pagar não processados. Segundo caso, está dentro do prazo de execução contratual, ou seja, a licitação foi feita em dezembro, mas o prazo para entrega é em fevereiro. Lógico que você vai inscrever em restos a pagar não processados. Então, o primeiro caso seria, está em liquidação, está dentro do prazo contratual. Terceiro caso, é interesse da administração, que é o Coringa, né? Na dúvida, joga esse. Quarto caso, transferências para entidades públicas ou privadas, seriam os convênios que entraram aí, convênios de transferências constitucionais. E quinto e último caso, compromissos assumidos no exterior. Se houver um desses 5 casos, isso é justificativa para que o gestor faça a inscrição dos restos a pagar não processados. Ou seja, não é automático. O ordenador de despesa deve indicar um desses 5 casos. Só depois o sistema vai processar. 5. Após a inscrição, todos os restos a pagar não processados que não tiverem execução iniciada dentro do prazo previsto na legislação devem ser cancelados. Presta atenção. Essa questão está falando de restos a pagar não processados. Qual é o prazo? O prazo é esse aqui, ó. O que é que eu estou falando? Que se depois de eu fazer a inscrição de restos a pagar não processados, se essa despesa não tiver execução iniciada até aqui, certo? Eu vou cancelar ela. Em regra, é isso. Mas por que a questão está errada? Porque a questão fala todos. O erro está aqui. Se não tivesse esse todos, a questão estaria certa. Mas por que a questão ficou errada? Porque existem situações em que mesmo
os restos a pagar não processados que não tiveram a sua execução iniciada, ou seja, o fornecedor nem se mexeu para entregar nada. Mesmo nos casos em que não houve a execução iniciada, os restos a pagar não processados permanecem abertos. Que casos são esses? São apenas 3. Vamos lá? Todas as despesas do Ministério da Saúde. É o primeiro caso. Segundo caso, as despesas do Ministério da Educação que são custeadas com a fonte 12, ou seja, manutenção e desenvolvimento do ensino. Seria o segundo caso. Terceiro e último caso, despesas relacionadas ao Programa de Aceleração do Crescimento. Terceiro e último caso. Então, se uma despesa se enquadra num desses 3 casos, mesmo que ela não tenha tido a execução iniciada dentro de 1 ano e meio, que já é uma coisa surreal, mesmo assim você não cancela esses restos a pagar não processados. Nesse caso, se você enquadrar num desses 3 casos, esses restos a pagar não processados permanecem vigentes até o final do prazo prescricional. Beleza, pessoal? Então, por isso que a questão 5 está errada. Pessoal, então a gente bateu os principais pontos. A gente bateu as condições de inscrição, prazo de validade, se pode, se não pode inscrição, você viu que não pode, e as exceções dos restos a pagar não processados que os tornam vigentes até o final do prazo prescricional. Beleza? É isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula.